É possível criticar líderes cristãos que influenciam milhões de pessoas sem atacar a fé? E quando alguém afirma que grandes nomes do meio evangélico se afastaram dos ensinamentos de Cristo? Nesta conversa, um debate intenso levanta questões sobre liderança espiritual, unidade da igreja, influência política e o verdadeiro significado de seguir a Jesus. De um lado, o reconhecimento de décadas de trabalho evangelístico e plantação de igrejas. Do outro, críticas duras e acusações de que alguns líderes teriam se distanciado do evangelho que pregam. Até que ponto essas críticas são justas? Como discernir entre confronto bíblico e divisão? E o que a palavra de Deus nos ensina sobre liderança, frutos e fidelidade a Cristo? Assista até o final e reflita sobre este tema à luz das Escrituras. O senhor citou alguns nomes aqui, como o pastor Silas Malafaia, Manuel Ferreira, Edir Macedo, líder da Universal, e o senhor citou outros nomes, mas vamos lá. O pastor Silas Malafaia é conhecido não só por posicionamentos políticos que ele faz hoje, mas o pastor Silas Malafaia já fez grandes cruzadas evangelísticas. É um plantador de igreja, um ganhador de alma. Bispo Edir Macedo, através da Universal, tem um trabalho nos presídios que outras igrejas não têm. Bispo Manuel Ferreira, como líder da AD Madureira, tem igrejas em diversos lugares do Brasil. Esses três líderes aí, ainda que tenhamos divergências, eles têm algo em comum. São ganhadores de almas através de plantadores da igreja. Não seria um excesso o senhor afirmar da forma como o senhor afirmou eles? E o senhor falou também aqui que precisa de uma unidade, precisa que a sociedade esteja cada vez mais unida. E o senhor vem como um pré-candidato a presidente. Não seria agora ideal buscar o apoio dessas lideranças evangélicas, já que o senhor também se posiciona como um cristão, como um servo de Deus, como alguém que acredita em Deus? Não seria interessante buscar o apoio? E o senhor ofendendo, atacando essas lideranças, o senhor não está assim colocando uma barreira entre eles e o senhor, ao invés de ter o apoio deles? Eu sou um seguidor de Yahshua, varão. Jesus e Yahshua. Eu sou um seguidor dele. Você abre em Mateus, você é conhecedor da Bíblia. Abre em Mateus, capítulo número 23, verso número 27. Fariseus hipócritas. Vocês são bonitos por fora, mas por dentro tá cheio de ossos secos dentro de vocês. O Jesus confrontou Anás e Caifás, que eram os grandes sumos sacerdotes, que é igual um padre hoje, que é igual o Silas Malafaia hoje. Meu irmão, Jesus andou com ele? Andou com... Não. Tem algum momento que eles estavam juntos? Agora, tem momentos que Jesus condena os atos deles? Sim. Muitas vezes, correto? O capítulo número 23 todinho é pegando os fariseus hipócritas. E é isso que eu quero falar aqui em alto bom tom. Silas Malafaia, vem pra Jesus, varão, porque no momento você é um fariseu hipócrita. Marco Feliciano, vem pra Jesus, porque no momento você é um fariseu hipócrita. Manuel Ferreira, vem pra Jesus, porque no momento você... Vem pra Yahshua, porque no momento você é um fariseu hipócrita. O Macedo, vem pra Jesus, porque no momento você é um fariseu hipócrita. Com eles eu não sento, assim como o Criador não sentou com Anás e Caifás. O Jesus nunca precisou de Anás e Caifás. Muito pelo contrário, ele queria a alma deles também pra ele. Vem pra cá, varão. Mas não corre o risco de o senhor estar enganado a respeito dessas pessoas pelo seguinte... Vê o fruto, varão. Existe um Gamaliel, Dr. Gamaliel, falando a respeito de um grupo que eram os cristãos que estavam pregando. Ele disse assim, gente, olha só, se for de Deus vai prevalecer, mas se for obras de homem, eles vão perecer. E olha quanto tempo esses homens estão aí, pastor Silas Malafaia, bispo Manuel, pastor Marco Feliciano. Se não fosse de Deus, se fosse obra de humano, já não teriam perecido o cabo da Senhora? Meu irmão, Satanás, ele sabe que falta pouco tempo dele aqui, e ele fica usando o templo deles. Você tem aqui o joio e tem o trigo. Você tem aqui joio e trigo caminhando juntos. Meu irmão, tu pega um Silas Malafaia, por exemplo. Silas Malafaia sempre teve no governo Lula. Depois ele saiu do governo Lula, foi pro governo Dilma. Depois ele foi pro governo Temer. Depois ele foi pro Bolsonaro. Lula não quis mais ele. Se Lula quisesse ele voltava pro Lula. Então ele só tá, na verdade, querendo poder. E fazendo política com isso. Meu irmãozão, não tem pecadinho e pecadão. Ou você serve ao Criador 100%, ou você não serve o Criador 100%. Não adianta eu fazer com essa mão algo de bem pro próximo e na outra eu tá tirando tudo. Entendeu? Varão, vamos, volta pra Jesus. Eu amo eles. Eu oro por eles. Eu só tô aqui alertando eles para que eles se corrijam e voltem pro verdadeiro e primeiro amor e possam unir o povo. Quando você tá pregando ódio entre irmãos, quando você confronta entre eles, uma coisa é tu alertá-los,
que é o que Jesus fez. Eu ia perguntar se o que tu tá fazendo... Eu tô alertando. Pode, Não, porque todos os membros que estão lá estão todos buscando o rei. Todos aqueles que estão dentro das quatro paredes com eles, e tem exceções, tá? Tem aqueles que não estão comercializando. Existe. Mas a cúpula, que eu tô dando um exemplo aqui, eu citei nome para não ficar dúvidas do que eu tô falando aqui agora, porque senão eu falo assim, pô, o Daciolo tá dizendo uma coisa. É só você ver o fruto. Ver o que? O fruto. Não adianta eu ter um frutozinho pequeno, uma concentração. A concentração da igreja na época de Jesus, que era o templo, o Criador fala o quê? Não vai ficar aqui pedra sobre pedra, senão tudo destruído. Mas se a gente for olhar os frutos, Cabo Daciolo, se a gente for olhar os frutos, olha os frutos do pastor Silas Malafaia, as grandes cruzadas evangelísticas, plantação de igreja em todo o Brasil, fora do Brasil. Olha os frutos da Igreja Universal, igreja em tudo quanto é Brasil, evangelizando os presídios. Olha os frutos da Igreja Madureira. Olha os frutos do pastor Marco Feliciano, influenciando uma geração. Se nós olharmos para os frutos realmente, a gente vai falar, não, esses homens, eles têm frutos na nação. Deixa eu falar uma coisa pro ouvinte. Me dá um versículo bíblico que ele fala assim, ó, ide por todo mundo e construa igreja por todo o templos feitos por mão de homens em todo o mundo. Aonde está escrito? Novo Testamento, Jesus, aonde? Me dá aí agora. Eu vou falar para você aqui, ó, Marcos 16, capítulo 16, ele fala assim, ó, ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, expulsarão demônios, pegarão em serpentes, não vai acontecer nada, se beber algum veneno não vai acontecer nada, colocarão as mãos sobre os enfermos e esses ficarão curados. Meu irmão, tem coisa boa sendo feita? Tem. Muitas, né? Não, mas tem, a questão, você não pode observar apenas as coisas boas. Você tem que observar o que está fazendo de mal, o que está fazendo contrário ao mandamento e ao ensinamento de Cristo, o que está sendo contrário ao rei. Quando nós estamos falando para lá, eu só estou seguindo o mestre que não andou com Anás e Caifás. Por isso eu não ando com eles. Eu quero almas. Eu quero anunciar reino. Eu quero unidade do nosso povo. Eu quero que parem com essa polarização que veio dos Estados Unidos para representar o partido republicano e o democrata, para dividir em dois, para ficar mentindo que o Cabo Daciolo tem 0% nas pesquisas. Por exemplo, a pesquisa última veio a pesquisa Atlas. A pesquisa Atlas saiu ali que o Cabo Daciolo... Primeiro eu nem tô nela. Depois saiu com 0%. Eu glorifico o rei, porque em 2018 era a mesma coisa, eu tinha 0%. Quando terminou a eleição, Cabo Daciolo está na frente de Henrique Meirelles, de Álvaro Dias, de Boulos, de Marina e de muitos outros, varão. Agora eu pergunto, sabe por que eles fazem isso? Porque eles se preocupam com o servo do rei vivo aqui. Esse jovem não pode aparecer crescendo em pesquisa, porque esse jovem não pertence ao sistema, porque esse jovem não quer o que eles querem. Porque esse jovem tem um entendimento que eu não trouxe nada para esse mundo e não vou levar nada desse mundo. E eu quero passar a minha jornada terrena propagando o amor. Eu quero libertar o nosso povo levando a palavra do nosso rei, não como religião, mas eu quero que todos possam ter o seu trabalho digno, trabalhar. Eu quero que o dinheiro da nação fique aqui. Eu quero que a matéria-prima da nação fique dentro da nação brasileira. E que da nação brasileira eu venha exportar material manufaturado. Eu quero que os carros que rodam na minha nação sejam de fabricação nacional. Eu quero que meu povo tenha investimento em ciência, tecnologia, educação e saúde igual para todos. Eu quero que o filho do porteiro saia na mesma corrente do filho do senador, do presidente da república. Eles saiam agora em busca da sua dignidade, do seu sucesso na sua jornada terrena, de igual para igual, com direitos sociais que estão na Constituição, no artigo número 6, direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito à segurança, à previdência social. E outra, previdência social sempre foi superavitária. O que eles fizeram foi o senhor Paulo Guedes acabando com os aposentados, destruindo o cenário que era verdadeiro, concreto, para dar para banco privado. Eles são banqueiro, eles vêm para destruir a nação. Acabaram de levar 6 bilhões dos aposentados, acabou em nada. Ninguém fez nada. Acabaram de sentar em cima do caso do Banco Master, porque envolve direita e envolve esquerda. Eles fizeram um acordo e negócios. Eles são todos amiguinhos. Cabo Daciolo 2026, que a presença do rei, preciso da unidade do nosso povo, que nós venhamos para o bom confronto, para a boa batalha. Independentemente das opiniões apresentadas nesta conversa, uma verdade permanece. Cristo deve estar acima de qualquer líder, denominação ou posicionamento humano. A Bíblia nos ensina a examinar tudo e reter o que é bom, sempre tendo a palavra de Deus como nossa referência. Nenhum homem é perfeito, e todos nós precisamos da graça, da misericórdia e da correção do Senhor em nossa caminhada. Que esta reflexão nos motive a buscar mais a Cristo, a orar por nossos líderes espirituais, a cultivar discernimento e a preservar a unidade do corpo de Cristo sem abrir mão da verdade do Evangelho.
Que o Senhor nos conceda sabedoria para julgar com justiça, humildade para reconhecer nossos próprios erros e amor para tratar uns aos outros como irmãos na fé. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre. Deus te abençoe e permaneça firme na fé.